Boa noite, que a presença do Senhor, o cuidado do Senhor e o seu amor esteja sobre a sua vida. Eu queria comentar com você hoje, fazer uma aplicação assim, para a nossa vida. Provérbios 24:10 diz o seguinte: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Nós vemos aqui que esse versículo diz que a nossa força, ela será limitada se nós ficarmos vacilantes, se nós ficarmos indecisos nas situações difíceis. Pensa você, quando você está numa situação difícil, ou alguém da sua família, está em alguma situação difícil, se você é uma pessoa indecisa, uma pessoa que não tem firmeza em Deus, você vai ficar numa situação complicada. A Bíblia nunca promete que nós não vamos enfrentar adversidades. Não, ela diz que nós vamos enfrentar no mundo. Mas ela promete nos dar a força e a graça de que precisamos para vencê-las. Se você está firme com o Senhor Deus, entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, tem o Espírito Santo em você, você tem a força, o consolo, você tem a graça do Senhor sobre a sua vida e você pode se tornar forte na hora da dificuldade ou na hora da sua fraqueza. Você tem a força de Deus em você. Com a força de Deus, nunca temos de desanimar ou desistir, nunca. Não importa quais sejam as lutas e as tribulações que venham contra nós. Eu queria falar também aqui a respeito de Provérbios 24, 17 e 18. São tantos assuntos importantes que nós não temos tempo, Eu gostaria de estudar, outra vez a gente pode voltar para Provérbios e estudar mais calmamente, Mas o versículo 17 diz, Provérbios 24, 17, diz assim: não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Como é sério esse versículo, hein? Nós vemos aqui que as pessoas que muitas vezes nos fizeram mal e mais tarde vieram a ter problemas, você já viu isso alguma vez? Acontece sim, as pessoas erram conosco, as pessoas tentam nos passar para trás, levar vantagem em cima de nós, e lá na frente acontece com elas. Esse texto que nós lemos, ele nos ensina seriamente, nos adverte, eu posso dizer, a mantermos uma atitude correta no nosso coração e não nos alegrarmos quando as outras pessoas estão passando por aflições. Esse versículo ele diz basicamente que se nós nos alegrarmos e acharmos que elas mereciam o que elas estão passando, a nossa ofensa se torna pior do que a delas. E nós vamos receber a ira que estava destinada para aquela pessoa. Como é sério esse texto, nos ensinando algo tão sério. Este é realmente um trecho das Escrituras que mexe conosco. Nós não podemos nos alegrar quando o outro está sofrendo. Todos nós temos de admitir, que quando alguém que nos fez mal e que depois sofreu algo na sua vida, muitas vezes vem o pensamento na nossa mente, acho que ele merecia isso. A palavra de Deus está nos dizendo hoje para não pensarmos desse jeito, porque senão o Senhor pode colocar a sua ira sobre nós. Precisamos ver que Deus está preocupado com a postura do nosso coração. Não adianta, nós nos igualamos com a outra pessoa que errou conosco quando nós nos alegramos na adversidade dela. Você entendeu isso? É muito importante não sermos mesquinhos com relação às coisas que foram feitas para nós. Nós somos muito sensíveis, muito mimimi. Vocês entendem isso que eu estou falando? Muito dodói. Ai, porque fizeram isso. Ai, porque me machucaram nisso. Ai, porque fiquei triste com isso.
Deixa dessas coisas. Enche a sua mente das coisas de Deus. Pede para o Senhor que você quer abençoar essas pessoas que fizeram isso com você. Sabe por quê? Porque essas pessoas devem estar em situação de necessidade. Essas pessoas, elas estão precisando de equilíbrio. Quem errou com você, né? E você tem o cuidado de Deus na tua vida para você cuidar das outras pessoas. Nós precisamos sempre lembrar, eu quero dizer isso aqui mais uma vez, que pessoas feridas, elas ferem outras. Aquelas pessoas que nos ferem, em geral, elas estão sofrendo lá por dentro e elas precisam de uma pessoa forte para levar cura para elas. Você entendeu? Por que que o Senhor tem cuidado de você? Por que que a palavra está chegando na sua mente, está chegando para você hoje? Porque o Senhor quer que você seja uma pessoa que leve cura, não que leve feridas para outra pessoa. Você entendeu a mensagem de hoje? Senhor Deus, que essa mensagem tão séria, tão profunda, possa vir marcar as nossas vidas e que nós possamos nos preocupar com a atitude do nosso coração com relação às outras pessoas, até aquelas que erraram conosco. Pai, tenha misericórdia de nós, nos faz viver como filhos teus, como pequenos cristos, como pessoas que estão se santificando, que estão crescendo espiritualmente. Eu abençoo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite e até amanhã nesse mesmo horário.